TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje, estamos recebendo o Dr. Alexandre Vicente dos Santos, advogado, falando sobre segurança nos condomínios. Gente, vocês que ainda não têm, sabe, um escritório de advocacia, de repente, sabe, fazendo para vocês ali, olha, é assim que deve proceder, porque hoje a segurança é tudo, principalmente dentro de um condomínio. Confiram. Olá, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês, falar para a TV Aberta São Paulo mais uma vez. E quero agradecer a Mara por participar desse programa que traz tanta informação, tantas coisas boas para todos nós. E então, Mara, muito obrigado pelo seu programa, me receber e a gente poder falar aqui de um ponto importante. Hoje nós vamos abordar uma questão que trata sobre assessoria jurídica para os condomínios. O nosso escritório, nas outras matérias eu havia dito, né, a gente faz uma assessoria para condomínios. Então, essa assessoria jurídica ela engloba principalmente a parte preventiva e consultiva. E muitas vezes o que a gente percebe é que um grupo gestor, o corpo diretivo dos condomínios, ficam perdidos no sentido de dar o devido encaminhamento para os problemas do dia a dia do condomínio. E às vezes a gente começa a criar um passivo, muitas vezes trabalhista ou de ordem civil. E com a assessoria jurídica preventiva e consultiva específica na área do direito imobiliário, na área de direito condominial, vocês dos grupos gestores, dos corpos diretivos dos condomínios, conseguem ter uma qualidade maior nas decisões que vocês tomam. Tá bom? Então, o nosso escritório, que fica aqui próximo à Avenida Paulista, ele dá esse tipo de assessoria. Hoje em São Paulo nós temos diversos condomínios que trabalham conosco. E para isso que a gente tem um corpo também no nosso escritório, por trás dos sócios, onde a gente consegue dar um parecer rápido, uma resposta rápida, efetiva, tanto na área consultiva quanto preventiva. Muito bem. Hoje, especificamente, Mara e meus queridos telespectadores, eu queria falar para vocês de um ponto importante. Para você que é síndico, para você que é conselheiro de um condomínio, que faz parte desse grupo gestor, é muito, muito importante vocês atentarem para a segurança e medicina do trabalho com os funcionários do condomínio. Então, o que acontece? Hoje, muitos prédios contêm geradores de energia, para dar justamente o suporte quando falta energia da rua para o condomínio, nas áreas comuns, nos elevadores, e assim o condomínio não ficar desabastecido desta energia principal e fundamental. Só que para isso, lá tem um gerador de energia. Esse gerador é um motor, normalmente é um motor como se fosse um motor de veículo, um motor de caminhão, e para ele funcionar, ele é abastecido com óleo diesel, um produto inflamável. Então, o que acontece em relação a isso? O funcionário, que muitas vezes é o zelador, um manutencista, ele adentra ali aquela sala, aquele local onde está o gerador, para fazer as manutenções do dia a dia mesmo. Então, ele vai lá, liga o gerador, desliga, deixa funcionando um tempo, isso semanalmente, às vezes até diariamente. E lá, nesse local, alguns condomínios mantêm o reservatório do óleo diesel. E segundo a norma regulamentadora número 20, que trata sobre esse assunto, não pode ter nenhum tipo de líquido inflamável no local de trabalho, no condomínio, porque é um material explosivo. O que acontece? O adicional de periculosidade, que trata dessa questão na própria CLT, ele fala que não tem tempo para exposição. Quando a gente trata de um produto inflamável, qualquer segundo basta para você ter ali um risco, uma explosão, um incêndio, e o funcionário está exposto. Então, assim, você vai criando ali, se você não paga um adicional de periculosidade para esse funcionário, amanhã ou depois, isso pode gerar uma ação trabalhista e um pedido na ação trabalhista. Ou seja, você está criando ali um passivo trabalhista. Então, é importante fazer um estudo muito detalhado de como está a situação no seu condomínio. Aonde está instalado o gerador? Como está instalado o reservatório do óleo diesel? Quem entra para fazer a manutenção lá?
né? Isso está dentro da norma regulamentadora número 20? Como que está essa situação dentro do seu condomínio? E a gente aqui, do escritório, do nosso corpo jurídico, dá essa assessoria. Nos nossos clientes, nós fazemos, inclusive, reuniões. Hoje, com essa pandemia, temos ficado um pouco mais distante, trabalhando de casa, fazendo aquele home office que nós falamos na nossa primeira matéria, né? Mas isso não impede de visitas, lógico, com distanciamento, uso de máscara, mas a visita direcionada, assim que um corpo diretivo nos disponibiliza algum tempo para a gente fazer isso, a gente vai ao condomínio e faz essa verificação. Levamos um técnico junto, contratamos junto com o condomínio um técnico que faz esse tipo de laudo de trabalho e verificamos qual é o risco hoje que o condomínio tem. E esse risco, ele não é só em relação ao funcionário que está ali trabalhando. Dependendo de como está a instalação desse gerador, o local, a disposição, do reservatório, inclusive, do óleo diesel, isso aumenta o risco. Então, às vezes, não é nem só e tão somente com o funcionário que vai lá e faz a manutenção. Isso pode envolver o funcionário da portaria, né? Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão. E aí que entra aquela questão toda que a gente falou do preventivo e do consultivo. Não podemos esperar acontecer para tomar uma decisão. Você aí, síndico, conselheiro, ou que mora num condomínio, procure saber, porque você também faz parte disso, você paga a conta do condomínio. Se acontecer uma ação trabalhista, vai respingar em todo mundo, vai sair do bolso de todo mundo. E o funcionário tem direito, óbvio. Tá? É uma proteção para ele. Ele está correndo um risco, não é errado. Né? Você vai discutir na Justiça do Trabalho, vai contratar perito, vai contratar advogado, lá no contencioso, é aquela situação. É mais caro, vai ficar mais caro do que o preventivo. Então, assim, dê o passo à frente antes de acontecer o problema. Consulte uma empresa especializada, tanto da parte técnica para fazer esse laudo, essa verificação, e se for o caso, a adequação, porque dá para fazer adequação. Se você fizer uma rápida consulta à norma regulamentadora número 20, você vai perceber quais são as condições que vão te trazer a tranquilidade para você ter o gerador, que é muito importante no condomínio, mas que traga a segurança para os seus funcionários. E para os moradores, é óbvio, lógico também. Até porque, se acontecer qualquer tipo de problema, onde estiver armazenado esse estoque, esse tanque de óleo diesel, se ele estiver bem acondicionado, bem separado, bem protegido, vai evitar até de um outro problema, que não é o passivo trabalhista tão somente, como eu disse, pode ser um problema muito maior, de um incêndio no condomínio. Então, assim, manutenções regulares. Por isso que é muito importante, quando a gente fala de gestão de condomínio, a prevenção. Então, empresas sérias, que fazem um trabalho sério, um trabalho correto de manutenção preventiva, em todas as áreas do condomínio. Isso é muito importante. Só que o gerador, muitas vezes, ele é esquecido, né? Porque quase não usa. A gente só lembra quando acaba a energia. Aí, às vezes, dá um problema no gerador, não funciona. Ah, por que não funciona? Então, faltou manutenção preventiva. Então, assim, esse tipo de assessoria é o preventivo. Não deixe para depois, não deixe chegar lá na frente na audiência. Lá você vai ter que pagar o advogado, vai ter que pagar perito, né? A perícia vai lá no condomínio verificar, vai trazer todo um transtorno, além de financeiro, também do dia a dia. Outros funcionários vão verificar toda essa situação. Então, até tem uma súmula que eu até trouxe aqui para vocês, é uma orientação jurisprudencial, na verdade, do Superior Tribunal do Trabalho, que fala justamente, eu vou trazer para vocês aqui, vou até ler, é a orientação jurisprudencial 385 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela dá uma amplitude, inclusive, maior nessa questão do direito ao adicional de periculosidade. Ela fala onde tem líquido inflamável num condomínio, todos os funcionários deveriam receber o adicional de periculosidade. Só que se você tiver uma assessoria preventiva, tanto na área jurídica quanto na área técnica, vocês não vão precisar ter este custo alto, desde que obedecidas as normas, desde que esse tanque inflamável esteja bem acondicionado, afastado, longe. Entenderam? Então, assim, é importante isso para vocês.
E aí algumas pessoas até comentaram comigo, em alguns momentos, enquanto eu preparava essa matéria, algumas pessoas falavam o seguinte: Mara, eu tenho garagem lá, como é que funciona? Porque muita gente fala dessa questão da periculosidade e fala também da insalubridade. A garagem tem insalubridade? Como é que funciona isso? Porque os carros estão lá soltando aquele gás. E aí, se tem manobrista no condomínio, como que funciona isso? É outro ponto importante, que o trabalho preventivo deve ser feito, deve ser estudado, deve ser analisado. O posto de trabalho dos funcionários que estão ali na garagem está realmente adequado? Eles estão protegidos desse gás? Não estão? Eles merecem receber essa insalubridade simplesmente pelo fato, inclusive, de fazerem uma ou outra manobra ali? Isso é muito importante de se verificar. Façam um estudo, procurem um escritório sério, que desenvolva um trabalho preventivo e consultivo para vocês. Essa área de gestão de condomínios, que vocês conselheiros, você síndico, subsíndico, síndica, subsíndica, precisam estar atentos. Então, esse é um trabalho que o nosso escritório faz e que é importante para vocês, porque vocês vão se respaldar, vocês vão caminhar pelo lado correto, ou pelo menos vão ter a certeza do lá na frente como vai ser. Precisa ser feita uma adequação? Qual vai ser o custo? Vamos procurar o auxílio técnico? Então, isso é muito importante também. Tá bom, gente? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje essa questão do adicional de periculosidade, que muitos condomínios, mas muitos, não se atentam. E vocês precisam realmente desse trabalho preventivo. Faça isso. É uma dica que eu dou para vocês, uma dica que eu trago aqui para a Mara, para os seus telespectadores, Mara. É importantíssimo isso para eles, tá bom? Não deixe de procurar um escritório que faça esse trabalho. E nós aqui estamos à disposição de vocês. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, mandem dicas de temas que a gente possa debater e discutir aqui. Eu quero muito poder estar junto com vocês aqui, falando, esclarecendo e dando dicas, tá bom? Isso é muito importante. Essa questão, por exemplo, do ponto que a gente tratou aqui da insalubridade, é uma segunda dica. Eu ia falar hoje só da periculosidade, acabei deixando aqui também a insalubridade, mas é outra questão. E isso cabe até para outras empresas, não só para condomínio, né? A gente está falando aqui de condomínio, mas quantos estacionamentos a gente não tem por aí que são fechados, não tem uma ventilação adequada? E essa insalubridade, como é que faz? Né? Aquele gás ali com o funcionário respirando o tempo todo aquele gás. Então, é importante isso, que vocês, inclusive, não só de condomínio, mas de outros estabelecimentos que atuam nessa área, se atentem a isso. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer só uma matéria tratando desses dois assuntos em relação à periculosidade e insalubridade, tanto em condomínios quanto em empresas, outros estabelecimentos. Isso é muito importante, porque a gente foca aqui no condomínio. Eu trouxe essa dica para vocês aqui no condomínio, mas talvez você, telespectador que está nos assistindo, de repente é dono de um estacionamento, trabalha no estacionamento, gerencia. O próprio shopping, como é que faz? Tem uma ventilação adequada? A gente estaciona o carro no shopping. São milhares de veículos ali, estacionando, entrando e saindo, né? E tem funcionários ali dentro, ora fazendo limpeza, ora fazendo manutenção, ora cuidando do próprio controle de entrada e saída de veículos, né? Como é que fica a situação desses trabalhadores? Então, assim, por isso que a gente fala quando a gente fala do nosso escritório, que eu conto para vocês, dessa assessoria na advocacia, na área empresarial, e a gente faz aquele tripé do trabalhista, do tributário, do civil, e o civil engloba essa questão do direito condominial, do direito imobiliário. Quando a gente fala, na verdade, é justamente esse tripé que tem que trazer essa segurança para o nosso cliente. Porque, assim, acaba esbarrando no direito trabalhista, esbarra no direito civil, justamente porque, quando a gente trata de periculosidade, a gente não fala só do risco do trabalhador, mas do risco de uma edificação, do risco de um incêndio, do risco de uma explosão, como a gente vê acontecendo às vezes num restaurante, que acondiciona o gás para o cozimento dos alimentos ali, e muitas vezes não está sendo feito da forma correta. E ali o restaurante falta uma assessoria,
falta uma adequação técnica e jurídica. Aonde pode ser instalado, se pode ser instalado, de que forma pode ser instalado. Às vezes o custo maior não é na contratação da assessoria, é lá na frente quando o problema estoura. Lá é que aí vai demandar um custo maior. Uma contratação de um advogado, por exemplo, para participar num processo judicial. O custo é bem mais caro do que a assessoria preventiva e consultiva. E por isso que eu insisto e bato sempre nessa tecla quando a gente fala com vocês, telespectadores aqui do nosso programa, do programa da Mara, que eu bato de novo. Gente, não deixe de fazer consultoria. Consulte. Tem a OAB, que é a organização que cuida dos nossos interesses aqui dos advogados, e eu aqui agradeço ao OAB de São Paulo por todo o apoio que sempre nos dá. Ela tem até uma frase que ela diz: consulte sempre um advogado, porque é justamente isso. Consulte antes de ter o problema. Consulte antes de assinar um contrato. Peça e contrate para que o advogado faça a leitura, faça a análise daquele contrato. Nós vamos fazer uma matéria aqui, Mara, e eu convido os seus telespectadores depois para a gente falar sobre essa questão de contratos. Muito legal, muito importante também a gente trazer aqui para vocês essa análise que a gente faz quando a gente está falando de contratos. Porque não é simplesmente sair assinando, contratando. E depois, na hora da rescisão, como funciona? Isso é uma matéria legal para a gente trazer aqui também. Então, hoje fico aqui com essa dica sobre a periculosidade, especificamente aqui no condomínio, tá? Em relação ao direito condominial, que pega essa parte do direito imobiliário e que vocês viram, esbarra na questão do direito trabalhista, porque cria o passivo trabalhista. Então, importante, o recado ele está sendo mais para vocês do corpo diretivo, do grupo gestor, dos condomínios, ou de você, morador, que está lá no seu prédio. Às vezes você não se atenta, não busca se interessar, porque tem pessoas cuidando, mas será que não vale a pena dar uma paradinha, dar uma verificada? Gente, tem gerador aqui? Tem. Como é que funciona? Quem que cuida? Quem que faz o reparo? Quem que faz a manutenção? É o seu José, é o seu Antônio. Tá, que legal. E aí pergunta para o corpo diretivo, conversa, como está sendo pago. Ele tem periculosidade? Ele não tem? Tem tanque lá? Não tem? Onde está esse tanque? Porque, assim, às vezes o condômino ele é pego até de surpresa, não é? Se o corpo diretivo muitas vezes é pego de surpresa, quem dirá o condômino? Que às vezes está lá na casa dele, no apartamento dele, tranquilo, e de repente é pego com um rateio, um aumento na taxa de condomínio durante um período que a gente chama do rateio, por conta de uma ação trabalhista, de um pedido. Então, assim, precisa muito, muito, muito a atenção de todos vocês para esses cuidados em relação não só ao preventivo, mas ao consultivo. Está com dúvida? Pergunta. Fala, doutor, eu queria fazer uma consulta, quanto custa essa consulta aqui? Posso mandar? Manda um e-mail. Pode mandar um e-mail para o nosso programa aqui, para a Maracedro. A Maracedro me passa, a gente faz um trabalho de perguntas e respostas. Podemos formular até um programa só disso, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Olha que legal. Olha, eu sou de um condomínio. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Eu tenho direito a isso? Eu tenho direito àquilo? O corpo diretivo, né? Porque as normas dentro de um condomínio, o que regem? O que vai direcionar as normas? É a convenção do condomínio e regulamento interno. Basicamente, assim, os condôminos deveriam ter muito em mente esses dois documentos e o que pode e o que não pode. Às vezes acabam acontecendo algumas questões, alguns conflitos, por conta do desconhecimento das regras, das normas. Então, assim, se o condomínio não tem, peça para que seja fornecido. Então, assim, outra questão, para você do corpo diretivo, para você do grupo gestor, como fazer uma gestão de alta qualidade dentro de um condomínio? É justamente por aí, deixando o morador ciente, muito claro sobre as normas, as regras, como funciona a questão da piscina, academia no seu condomínio, garagem, cachorros, pets, animais, como que funciona? Pode descer por aqui, pode andar ali, pode permanecer no jardim, como é que funciona?
né, a circulação. Questões, a gente recebe em nosso escritório, outro ponto legal para a gente abordar, muitas questões ligadas assim a cigarro. Então, pessoas que usam o cigarro, o tabaco, fumam na sacada, e aí a fumaça sobe para o outro apartamento. Como tratar esse assunto? Pode, não pode? Como que a lei trata essa questão? Como que a convenção e a norma, o regimento interno do condomínio trata essa questão? Então, tudo isso, o grupo gestor, você que está aí nos assistindo, tem essa possibilidade. Fale com a gente, contrate a gente, que vocês vão ter essa assessoria preventiva e consultiva, justamente para vocês terem esse respaldo. Quando o condômino for, por acaso, questionar vocês estão totalmente amparados. Mas a dica fica aqui. Comunique, informe, deixe o condômino completamente informado de tudo, né? Informativos, comunicados. Isso é muito importante. O que falha muito hoje nas relações condominiais é a comunicação. Muitas vezes acontece isso. A gente vê um grupo gestor que às vezes até trabalha para o condomínio, só que não apresenta, não comunica, não publica. Então, esse trabalho que no comecinho eu comecei falando, que a gente tem essa assessoria para o grupo gestor, para o corpo diretivo, isso é legal para vocês. Porque junto com a gente pode elaborar um plano de trabalho, um programa para vocês, um planejamento para vocês poderem abrirem os caminhos da forma correta para o condomínio, para a boa gestão. Tá bom? Então, quero que vocês anotem alguns pontos importantes do grupo gestor, agora especificamente para você, telespectador, que está dentro do corpo diretivo. Tenha essa assessoria e faça isso junto com o conselho. Não tome você, síndico ou síndica, para si só as decisões, compartilhe, faça com que o conselho participe ou dê uma maior amplitude para os condôminos também. Hoje eu percebi também que muitos condôminos às vezes reclamam disso, que a gestão fica focada ou fica centralizada, às vezes em 3, 4, 5 pessoas do corpo diretivo. E o que acontece? As decisões muitas vezes são equivocadas, porque não vai ao encontro do interesse coletivo como um todo. Então, participe os moradores de tudo o que acontece no condomínio. Isso é importante, isso dá transparência, isso dá, com certeza, bons resultados para vocês. Então, as dicas hoje foram a preventiva e a consultiva do corpo diretivo, prestar atenção na questão da periculosidade e insalubridade. Tá bom? 3 pontos. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Foi um grande prazer estar aí com vocês. Mara, muito obrigado. Até um próximo programa. Um abraço. Tchau. Olá, amigos. Olá, amigas. Eu venho aqui para indicar para vocês, para recomendar para vocês férias, descanso, bênção de Deus, Ubatuba, Perequiaçu, apartamentos incríveis, apartamentos com uma segurança máxima e principalmente, gente, com qualidade. São 3 dormitórios, sendo que um é suíte, os 2 dormitórios gigantes, cabem 8 pessoas. Nós temos um banheiro social, uma cozinha gigantesca, área de serviço, fogão, tudo para que você realmente tenha ou final de semana, ou férias de um mês, ou de repente você possa alugar por 6 meses, porque o preço é super justo, acessível a todos os bolsos. Todos os bolsos. Basta você entrar numa ação, uma única. Passa a mão no telefone, copia esse nosso telefone, está no GC e entre em contato. Peça os valores para final de semana, para uma semana, 15 dias, 30 dias, e o tempo que você achar que é necessário. São apartamentos que realmente vêm, sabe, como bênção de Deus para as nossas vidas. Férias com a nossa família, até 8 pessoas, uma qualidade de vida que só mesmo, sabe, Deus pode nos oferecer. E é isso que nos oferece. Entre em contato. Depois ligue na nossa produção e diga se valeu a pena ou não. Isso é qualidade de vida. Somos nós da TV Aberta São Paulo. Beijo no coração de vocês. Gente, eu estou aqui na Beusol com o Valber,
da energia solar. Me disseram que é uma economia enorme, você economiza quase 90% de lixo. Ô, Valber, você podia me dar uma explicação como é que é para colocar essa energia solar em casa? Sim, Dedé, muito bom você estar aqui e vim buscar essa tecnologia. Não, eu quero botar na minha casa. Opa, então vou já lhe explicar como funciona. Ah, é? A energia solar hoje é realidade em todo o Brasil. Hoje você consegue, com a produção dos painéis solares, economizar até 95% da sua conta de energia. Não é possível. É verdade, 95%? Dedé? Isso. A Belsol é uma empresa genuinamente paraense que já tem para mais de 320 projetos instalados em todo o Brasil. Em todo o Brasil, com os clientes satisfeitos, economizando a sua energia todo mês. Mas peraí, você bota na minha casa? Na hora? Mas Santa Catarina. Itajaí. Você vai Itajaí? Temos equipe para atender em todo o Brasil. Então me fala mais dessa energia. Então, é uma energia limpa, sustentável, renovável, que você não vai estar agredindo o meio ambiente. Dedé, nós temos que pensar na nossa geração futura. Isso é verdade. Esse é um equipamento eu que sou tem... avô, né? Já tenho... Isso, tenho... vai ficar para os seus netinhos. Tenho 10 netos, 2 Maravilha, netos. maravilha. E esse equipamento, tem vida útil de mais de 40 anos, garantia de 25 anos. Você garante? Garante. Você assina embaixo? Assina embaixo. Então também assina embaixo. Pronto. Pessoal, Valber Oliveira, CEO da Belsol Tecnologia. Valber Júnior, diretor comercial, e eu tenho só, olha só, um recado do Dedé Santana para você. É isso aí, minha gente. Quer economizar 95% da sua energia? Já sabe, só tem um lugar. Aonde é? Belsol!